consegui a vaga e agora? Dia a dia de um QA. Se você aí sempre se perguntou como é o dia a dia de um QA, esse vídeo vai te dar uma visão real de diferentes momentos da carreira, tá bom? Desde o primeiro dia de trabalho para júnior até a rotina em empresas grandes, inclusive fora do Brasil, tá? Você vai ver na prática o que realmente acontece no dia a dia e vai entender que ser QA é muito mais do que só testar sistema. É estar no centro da qualidade do desenvolvimento do produto. E eu venho aqui para vocês trazer como que é o dia a dia de um QA. Eu vou começar falando sobre um QA mais para júnior, tá bom? Então, galera, vamos começar aqui um pouquinho, falar sobre o dia a dia de um QA, falar mais ou menos o que um QA faz. Vamos imaginar, tá certo? Vocês aí estão querendo migrar para a área de QA. Vocês falam, putz, consegui meu contrato. Eu vou entrar amanhã como estagiário. Eu nunca vi a área de TI, nunca trabalhei na área de TI, nunca vi nada de QA. Como que vai ser meu dia? Ou até melhor, vou conseguir minha vaga de júnior, né? Tô trabalhando como júnior. Como que vai ser meu dia a dia? O que eu vou fazer? Tá certo, vamos lá. Primeira coisa que vocês vão fazer, tá, galera? A primeira coisa de todas é vocês vão ter que conversar com as pessoas. Ai, Manny, óbvio. Não é óbvio, mas eu vou falar o que eu quero dizer com isso. Quando você entra dentro da área, primeira coisa que você vai fazer provavelmente vai ser um onboarding. O que isso significa? Significa que na sua primeira semana, provavelmente, vai vir uma pessoa, às vezes do RH, ou até mesmo que trabalha com você, vai chegar para você e falar, olha, aqui está o seu e-mail da empresa, às vezes você pode receber até isso por e-mail, aqui estão as ferramentas que a gente usa, a gente costuma usar dessa forma, se você precisar tirar qualquer dúvida, você vai nesse lugar, se você precisar fazer qualquer coisa, você vai nesse lugar. Obviamente, né, é uma empresa um pouquinho mais estruturada, pode ser que você fale assim, Manny, mas eu entrei numa empresa e não teve nada disso. Pode acontecer, empresas mal estruturadas tem em todo lugar. Mas a maioria delas, principalmente se você entrar numa empresa um pouquinho maior, ela vai ter uma estrutura bem legal de onboarding. Então se você aí tá com medo de migrar para a área, você fala assim, não faço ideia do que começar, que nem, por exemplo, o Fernando, ele no caso já trabalhou como desenvolvedor, né? Mas ele vai entrar na área e é a primeira vez que ele vê tudo isso, por onde eu olho, fica tranquilo, provavelmente vai ter alguém para te fazer um onboarding, tá bom? Beleza, Manny, tudo bem. Eu cheguei lá, então eu fiz o maldito onboarding. Para onde eu olho, o que eu tenho que fazer? Galera, isso eu tô falando para uma pessoa que não tem, às vezes, nenhum tipo de experiência. Mas o que você vai ter que fazer, basicamente, é olhar, provavelmente, para o Gira. Ah, Manny, o que é o Gira? Gente, o Gira, ele é uma ferramenta que ele é muito utilizado pelo mercado inteiro. É uma das ferramentas, na minha opinião, é a ferramenta mais utilizada de gerenciamento de tickets de tarefas, né? Gerenciamento de tarefas. E é a ferramenta que eu uso desde que eu entrei na área e comecei a trabalhar com ágil. E por que eu falo que você tem que olhar nessa ferramenta? Eu vou mostrar aqui para vocês. Justamente porque essa ferramenta que eu estou falando aqui para vocês, ela é uma ferramenta que todas as empresas usam para gerenciamento de projetos. Isso daqui é um projeto, tá certo? Quando você entrar numa empresa, quando você entrar como QA numa empresa, você vai se deparar provavelmente com algo muito parecido com isso daqui. E o que é isso daqui? Esse daqui é o famoso Gira. Olha o Gira aqui, o nomezinho dele aqui. O Gira, ele é uma ferramenta de gerenciamento de tarefas. E dentro dessa ferramenta de gerenciamento de tarefas, o que ela faz? Basicamente, todas as features ou todas as funcionalidades que um sistema tem que ter vai passar por aqui para que você consiga trabalhar no desenvolvimento dessa funcionalidade e consiga testar e lançar ela para o usuário, tá certo? Então, quando você começar no seu primeiro dia, muito provavelmente você vai ver uma coisa muito parecida com isso daqui. Isso daqui, esse projeto que vocês estão vendo, é um projeto meu, tá certo? Que inclusive eu até utilizei em algumas das aulas da mentoria para poder fazer algumas explicações. E é um projeto que eu criei do zero. Então só tem eu, basicamente, aqui trabalhando nele. Só que o que vocês vão encontrar é literalmente igual. Então, por exemplo, olha que legal, a gente tem esse ticket, né? A gente chama esses cards, né? Esses cartões de tickets também, ou de features, que é justamente para desenvolver uma feature de login. E olha que legal, dentro dessa feature de login, para que o desenvolvedor consiga trabalhar com ela, tem também o quê? Tem justamente uma descrição. E nessa descrição aqui, vai estar falando o que precisa ser desenvolvido, quais são os critérios de aceite e até mesmo como que você pode testar, tá certo? Então vamos dar uma lida aqui nesse cara. Esse cara aqui é uma feature de login, então eu imagino que seja algo, por exemplo, uma tela de login simples. Ó, como usuário registrado, quero ser capaz de fazer login no sistema usando meu endereço de e-mail e senha.
válidos para que eu possa acessar minha conta e interagir com os recursos do aplicativo. Perfeito, é literalmente uma funcionalidade de login. Ó, caso a senha e ou usuário sejam inválidos, eu recebo uma mensagem de erro dizendo que usuário e senha incorretos, tá certo? E aí a gente tem os critérios de aceitação. O usuário deve poder acessar a página de login. O usuário deve poder digitar seu endereço de e-mail e senha ao inserir as credenciais corretas e clicar no botão de login. O usuário deve ser logado com sucesso, caso assim os usuários sejam inválidos e recebam uma mensagem de erro. Tá certo? E aqui a gente ainda tem uns casos de teste, ou seja, formas de você poder testar esse tipo de ferramenta. E olha que da hora, galera. É isso daqui que você vai ver no seu primeiro dia, provavelmente. Se você não vê isso daqui no Gira, talvez você veja, por exemplo, que nem o nosso amigo estava falando aí, o Lucas, que é no Azure DevOps, que ele tem também um cara muito parecido com isso daqui. E aí, olha que interessante. Se a gente for ver aqui, ó, para onde a gente vai, a gente tem algumas colunas, que é a coluna de to-do, coluna de in progress, coluna de revisão de código e a coluna de QA. Por que é importante eu falar sobre isso? Cada uma dessas colunas tem um motivo. Então, por exemplo, vamos imaginar que você é o QA dessa empresa e o desenvolvedor, ele foi lá e ele começou a trabalhar nessa task, né? Ele começou a trabalhar nessa tarefa. O que isso quer dizer? Ele começou a desenvolver essa feature de login, essa funcionalidade de login. Ele estava literalmente desenvolvendo uma funcionalidade ali, que é uma tela de login, às vezes. Então, o cara ele vai desenvolver tanto o front-end, ou seja, a parte visual, e o back-end, ou o que for necessário para fazer essa feature de login funcionar. Legal. Você como QA, quando o card estiver aqui, você tem que fazer alguma coisa? Não. Aí agora, o próximo passo, o quê? O nosso desenvolvedor ele finalizou essa tarefa, ele finalizou tudo que ele precisava passar sobre essa tarefa, e agora, outro desenvolvedor vai fazer uma revisão do código. Mene, o QA ele trabalha nessa hora? Não necessariamente. É muito comum que os QA simplesmente eles não vão necessariamente olhar para essa parte de revisão de código. Porque quem faz a revisão de código normalmente é outro desenvolvedor. Isso impede o QA de ir lá e fazer a revisão de código? Não, nem um pouco. Eu faço revisão de código até mesmo nos projetos. Mas se você estiver entrando na área, como júnior principalmente, até mesmo com o pleno, é bem improvável que você vai fazer grandes coisas aqui na revisão. Como júnior, eu diria até que você não vai fazer muita coisa, não. Só para deixar claro. O Danilo falou aqui, muito parecido com um portal. Realmente, cara, muito parecido com um portal. Porque, bem, o Gira é parecido com um monte de ferramenta, porque é a ferramenta mais utilizada hoje no mercado, tá bom? Então, todo mundo meio que usa. E agora, galera, olha que legal. Agora sim, olha para qual coluna que chegou. Coluna de QA, gente. Quando chegar essa coluna de QA, você vai ver aqui, ó, feature de login, desenvolvida. E agora, o que eu faço? Beleza, agora sim você vai testar essa feature. Então vamos imaginar que o desenvolvedor falou assim, ó, o QA, pega aí esse link e testa aí minha feature de login. E o que você vai ver? Você vai ver provavelmente uma tela muito parecida com essa. Essa daqui é uma ferramenta que eu utilizo no dia a dia, tá, galera? O que você vai precisar passar aqui? Você vai precisar passar aqui, por exemplo, seu usuário, certo? E qual que é a sua senha, que é a admin123, e logar. E aí você vai logar e você fala assim, poxa, que legal. Um dos casos de teste, que era logar e ver se o sistema estava funcionando com um usuário, que já era cadastrado, tá funcionando. Olha que legal. E é isso que você provavelmente vai fazer, talvez não no seu primeiro dia, porque isso aqui já é coisa demais para um primeiro dia, às vezes, mas isso é o que você vai fazer nos primeiros dias que você estiver trabalhando na área. E, gente, é fácil assim. Eu sei que parece besteira, Mene, você só mostrou um pouquinho. Não, galera, eu quero voltar aqui porque eu não tô confortável também com o pessoal que tá no Instagram, não tá conseguindo ver. Mas, gente, é literalmente você ver o que tá na fila para ser testado, né? Ou seja, você ali naquelas colunas, você vai ver o que precisa ser testado. Quando chegar no momento ali do QA, ou pode estar lá como nome, como teste, qualquer coisa desse tipo, você vai testar. Ah, Mene, é só isso que um QA faz? Não. Mas o que eu tô querendo dizer é o dia a dia. O que acontece quando você começa na empresa? O que você precisa ver? Qual que é o primeiro passo? E por que isso é importante, tá, galera? Quando você é QA, é interessante você já ter a noção, quando você entrar na empresa, que provavelmente existe uma ferramenta dessas de gerenciamento de ticket. E você já vai perguntando sobre ela. Além disso, ela vai ter um monte de informações ali dentro daquela ferramenta, ou deveria ter um monte de informações, para você aprender como que o sistema está funcionando, tá certo? Inclusive, o Joito ele falou aqui, Marcos, poderia resumir como é a sua rotina geralmente, se há reuniões diárias, etc? Posso. Geralmente a gente loga. Lá é horário. Desde que você cumpra o seu horário, você loga a hora que você quiser. Mas
geralmente a gente estagiário, a gente mesmo conversando, não foi nem tech lead, nada. A gente entrou no consenso de logar 9 horas. Aí 10 horas da manhã tem a nossa daily, que aí é obrigatória, aí tem que estar, né? A gente faz a daily, tudo. Geralmente é uns 10 minutinhos, por mais que tenha 26 pessoas, é algo rápido. O Manny fala em alguns vídeos como que é uma daily, tem que ser rápida, porque é muita demanda, é muito trabalho às vezes. E às vezes se prolonga uns 15 minutos quando existe algum bug bastante importante. Tem um bug que eu estava falando pro Manny que eu reportei, que foi um bug de Pix, que o mesmo cliente, na verdade, um cliente conseguia passar a chave dele Pix para outros. Isso é ilegal em qualquer regra bancária. Vocês vão aprender sobre regra também com o Manny. E assim, aí meio-dia, geralmente é o nosso almoço, dá meio-dia a uma, e vou embora às 6. Só que nesse meio tempo, geralmente, quando eu vou presencial, a gente vai lá no cowork, que é uma salinha onde tem os PS5, tem computador gamer para fazer o que quiser, tem sorvete lá, que é muito bom. Que da O hora, pena que que da é hora. Escritório da hora, cara. só o sorvete que é 4,70, mas de resto é bom. Eu imaginei que não seria barato também, né? Mano, quer que eu fale um pouquinho de cerimônia, como que é um dia de cerimônia para eles? Pode. É assim, você toma cuidado só na hora que você falar os nomes, porque, tipo, o Hum. pessoal pode se assustar. Mas, gente, é só. Os nomes são em inglês, tá bom? Mas nem precisa também, porque os nomes. Deixa eu abrir aqui a cerimônia. A gente vai ter uma semana que vem, Manny. Hoje é metade da nossa sprint. Ah, vocês estão no meio da sprint agora, né? Então, Da hora. aí geralmente a gente começa às 9 horas da manhã. É o dia inteiro, gente. É 9 da manhã às 4 da tarde. E para quem é dev que fica até. Entre as 10, até as 17. A gente começa com um review, que é 30 minutos. Basicamente a gente Vocês vai fazem todo rever. dia o review ou não? Vocês Não, é fazem só quando é diferente? cerimônia. E review, Manny, a gente só faz mesmo quando, igual hoje teve uma, mas foi com o time de Connect, porque acabou passando as tasks e as histórias que o pessoal tá fazendo não vão conseguir entregar, entendeu? Aí teve que fazer já um review já para poder entrar, que já vai entrar na outra sprint, fazendo aquela vacalhação toda, fazendo aquele bolo pros devs. É. Então, basicamente é um review de 30 minutos, a revisão de pontos, que é como ele estava falando, que é bastante importante vocês aprenderem que o QA, ele opina também, viu, gente? Ele fala, ó, eu acho que tem muito ponto, é pouco ponto. Ah, mas pro dev é fácil. Tá bom, mas não é só o dev. Existe um QA por trás. Eu quero só apontar uma coisa. Eu acho que o pessoal ali do chat não deve estar entendendo muito bem o que você está falando. E eu vou te falar, quanto tempo você está estudando sobre qualidade? Sobre qualidade, desde eu assinei seu curso na dezembro. Novembro. Novembro. Não, dezembro, man. É menos ainda, é menos. Não, talvez você tenha começado ele em dezembro, mas ele foi lançado em novembro. Então eu comecei em dezembro e com 3 meses e 15 dias eu arrumei o primeiro emprego. Não, é isso que eu ia falar. Você já tá falando com muita propriedade, entendeu? Porque você sabe as coisas que acontecem, né, no dia a dia. Mas então, Manny, porque é o que eu te falei, você consegue preparar as pessoas. É legal também que você explica o que é um review. A primeira vez que eu vi um review, eu falei, pô, o Manny falou disso. Aí, disso, eles partiram por revisão de pontos. Eu lembro que o Manny falou que o QA, ele pode opinar desde, né? Ele sabe, então a primeira sprint eu nem falei nada, porque eu nem podia. Já essa segunda já foi diferente, eu já opinei em alguns testes. Isso é importante. Também quando fala de retrô, tudo, né, que envolve, né, grooming, tech, votação, a plane, tudo vocês vão aprender com o Manny falando nos vídeos. E é o que eu falei, tipo, quando eu comecei a trabalhar e ver que era tudo que você falava nos cursos, eu falava, pô, valeu a pena, cara, cada centavo desse curso de verdade. Eu agradeço aí. E eu tenho outra pergunta. Você trampou aí, né, mais ou menos uns 3 anos na área Enfermagem? de enfermagem, obrigado. 4. 4 anos. 4. E você agora é estagiário. Sim. Você sentiu muita diferença no, tipo, porque assim, você saiu de uma enfermagem de uma carreira de 4 anos pra virar estagiário. Aí vai ter gente que vai falar assim, pô, o cara tá ganhando menos. É a questão. Não, eu ganho basicamente o mesmo sendo estagiário. Trampando 6 horas por dia. 6 horas por dia, Home, né? totalmente, home, é igual eu expliquei, eu vou segunda, terça e quarta ainda, porque eu preciso pegar bastante coisa ainda, mãos, né? Mas já já
totalmente home aí. Então. É porque, assim, eu gosto de frisar isso, porque tem muita gente que acha que é mentira, tipo, que essa área paga bem, sabe? Eu acho. Ah, Não, eu falo isso porque, cara, tem gente que às vezes vem nossos comentários, manda assim, fala QA, qual que era a mensagem? É, tipo, não existe mais QA que tá perdendo pra automação, sendo que a gente também faz automação, sabe? Então, cara, é normal. O pessoal, eles ficam muito com o pé atrás às vezes. o meu próprio tech lead lá da Affinity, ele fala que um projeto que tem seu valor aí de 1 milhão, 2, 3, 4, se não, ele falou um projeto de 300 mil, se não tiver um QA, ele é um projeto que vai para a mão do cliente, volta, vai, nunca vai estar bom, porque, cara, não é obrigação do dev testar. Então, É, tipo, lógico, teste unitário, né, no caso, né? não até mesmo o teste do que ele tá fazendo, é obrigatório. A questão é que, uma coisa que assim, eu também trabalho com desenvolvimento, você já mexeu com umas coisas de desenvolvimento também que eu tô ligado. Você se vicia com o que você tá fazendo. É muito Isso. normal, galera. Por exemplo, você tá desenvolvendo um sistema, eu tava desenvolvendo um sistema uma vez pra eu desenvolvia muito jogo, né, também, e os sistemas que eu já fiz também pra minha empresa do estúdio de jogos. Cara, eu sou QA, eu sei testar, e eu fazia os negócios com bug. Tá ligado? Porque você não é a mesma coisa, tá ligado? Você tá viciado na regra de negócio pra fazer ela funcionar e você vai testar ela. É muito comum. Ó, e a Letícia perguntou: e como que é o emprego dele? Fala um pouco. Então, vamos lá. A minha rotina, praticamente, a gente faz muito teste manual. A gente trabalha para uma rede de planos de saúde, né? E a gente faz teste mobile, né? Desktop mobile ali. Esse site, né? Uma empresa de Brasília. É um grupo, né? E tem essa Rita Saúde, né? O grupo Sabin, é um grupo muito grande de plano de saúde. Eu trabalho na área Rita Saúde. E basicamente, a gente está fazendo teste manual. E quando eu entrei, me adaptei muito rápido, e até os QA que estavam lá esses dias, falaram, cara, você pegou muito rápido, não precisei ficar te ensinando nada e tal. Enfim, lá tinha 4 QAs, e hoje, né, só tem 2. Conseguiram oportunidades melhores. Saíram. Tipo, é aí que tá vendo? Não é que eles foram mandados embora, tá, galera? Não, conseguiram oportunidades melhores. E é assim que o mercado funciona. Eu tava falando pra ele como é difícil achar um QA bom. E aí as pessoas que estão há 1 ano e aprenderam uma ferramenta mais específica, aí alguma empresa precisa dela, aí o mercado puxa. Mesmo você estando empregado, vai ter empresas puxando, entende? E foi o que isso aconteceu. Eu entrei lá, tinha 4, né? Virou 3, agora só tá eu e uma outra QA. E a menina tinha entrado 3 meses e eu tô agora 2 meses, né? Vou fazer 2 meses. E lá são 6 desenvolvedores, né? 3 front-end e 3 back-end. Então, basicamente é isso. A gente trabalha com Gira, e lá a gente planeja a nossa sprint, faz lá o planning poker, né? Pontua todos os cards e tal. E com isso, planejando tudo, faz a pontuação e começa a sprint normalmente. Só que a gente foca muito em teste manual, por enquanto. Por quê? Eu e a outra QA, por essa demanda de entregar a sprint, de sempre olhar o cliente, a gente não está focando muito em teste automatizado agora, né? A gente está organizando a casa primeiro, porque é aquilo que a gente estava falando antes. Não vai subir, não vai subir. A gente, assim, não é a palavra certa, mas a gente é muito chato. Então a gente só entrega uma coisa quando a gente tem 100% de certeza que aquilo vai ser muito bem entregue, sabe? A gente testa muita coisa. Então, eu crio meus casos de teste, eu revejo muita coisa, sabe? Para ser o mais preciso possível, porque isso aqui não vai aparecer só para o meu Agile Master, né? Vai aparecer para o Agile Master, vai aparecer para o cliente também. Sim. Então, tipo assim, toda semana eu tô lá mostrando minha cara com o cliente, falando do que testei, do que o PO fala lá também, mas assim, me mostra lá todas as minhas evidências, eu gravo tela, tento explicar da melhor forma, e, cara, refazer os erros, né, os bugs, né, fazer reteste, e esse é o meu dia a dia, né, daily, toda hora, reunião com o desenvolvedor toda hora, de correção, a gente trabalha com Gira lá, não sei se eu tinha falado, né. Eu já ia perguntar para você, qual que é a ferramenta que você usa? Porque eu sabia que você ia falar Gira. A gente trabalha lá com Gira. E, cara, muito, muito legal isso, assim, de trabalhar, de ver o impacto que eu tô tendo, né? A importância que eu tô tendo ali.
Você não é só mais um, você é a pessoa certa ali. Você tem uma esteira de trabalho, então você está vendo alguma coisa e erro, e esse erro impacta, às vezes, a compra de uma coisa, o financeiro, né, do cliente, então, assim, ou a imagem do cliente, então você é muito importante. Se você tiver uma pessoa muito importante, e o momento que a gente está passando agora, de ter 2 QAs ali, e tá acumulando coisa, sabe? Assim, tá acumulando. Vai precisar contratar mais, hein? Vai contratar mais. E aí você quer entregar o melhor e não vai subir, não vai subir ninguém, sabe? Essa é bem usada, Ó, então vamos lá. Você percebe que no começo o foco ele pode ser muito em testes manuais, né? Adaptação, muita reunião com dev, cliente, mas conforme você vai evoluindo, o papel do QA cresce e passa a ter bem mais impacto direto na estratégia da empresa. E olha só esse exemplo aqui. Mene, você faz testes de quê? API, web, o quê? Acho que você está perguntando do meu trabalho, né? Felipe, eu sinceramente, eu quase não faço teste. Eu trabalho, né, como QA e QA Engineer. Na verdade, eles estão querendo mudar o nome do nosso cargo para Quality Coach, que sei lá se eu concordo ou não, mas isso não importa. Eu sinceramente acho que o que eu faço tem muito a ver com o que um QA Engineer deveria estar fazendo, que na minha opinião é a mesma coisa. Mas assim, eu tomo conta de 3 times simultâneos. Eu tenho 3 times para tomar conta. Eu não consigo tomar conta dos testes manuais, eu não consigo tomar conta da automação de todos os projetos. Cada time tem um monte de projeto, cada time tem um monte de repositório de API, de front-end. Então, o que eu faço lá? Eu ajudo os times a criarem processos de qualidade, passarem por iniciativas de qualidade para melhorar a entrega do produto deles. Mesmo se eu não estiver fazendo testes manuais. Hoje, né, as ferramentas que a gente trabalha, eu testo basicamente API, web, tudo isso. Mas o meu foco maior é na parte estratégica. Exatamente, para fazer com que esses times performem e entreguem com mais qualidade, tenham menos bugs, tenham menos hotfixes, né, que é fazer uma correção em produção, ajudar o time a entender quais são os gaps de qualidade ali dentro. Esse é meu trabalho, cara. Eu quase não testo. A Alice falou aqui, pode se chamar de líder de qualidade, não? Você gerencia esses grupos? Alice, meio que sim, meio que todas as iniciativas vêm de mim. Daria pra colocar esse nome aí no meu, né, colocar como líder e tal. Eu não tenho ele, tá? Não tenho esse nome, é por isso que eu não falo que eu sou. E eu não tô liderando ninguém, eu só lidero projetos e iniciativas. Então assim, eu não tenho um outro QA que eu esteja liderando. Apesar de que, né, amanhã, semana que vem, ó que maluquice. Amanhã de manhã, 9 horas da manhã, eu vou estar lá na minha empresa fazendo uma apresentação, explicando sobre a área, explicando como que eu crio essas iniciativas, explicando como que um QA tem que pensar ao entrar no time para trazer essas iniciativas. Inclusive, essa apresentação que eu vou fazer, né, para minha empresa, eu acho que vai ser eu acho que a gente tem mais ou menos uns 100. Cara, deixa eu dar uma olhada aqui, mais ou menos quantos QA tem na empresa que eu trabalho. Eu acho que a gente já tá na centena de QA, deixa eu ver, ou perto disso, não sei. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ó, a gente tá em mais ou menos, somos em mais ou menos 50 QAs aqui, e é isso que eu vou fazer. Ah, não, é bem mais. Não, é bem mais, Bem, acho que é perto de 50 QAs, mais ou menos, na empresa que eu tô, e eu vou ter que fazer essa aplicação, mostrar como eu trago essas iniciativas amanhã. Então, bem, tive que preparar aí uma apresentaçãozinha pro pessoal. Espero que tenha ficado legal. Ó, o Felipe falou aqui. Uma pergunta de leigo. Uma pessoa fica responsável por esse teste de API, outra por web e por aí vai, ou pode ficar responsável por esses dois? A minha maior dúvida é essa. Cara, ótima dúvida. E assim, depende muito do projeto. Mas normalmente, você como QA, você vai ficar dentro de um time. E esse time ele vai ter, por exemplo, testes de API às vezes e de web também. Ou às vezes é só de API, ou às vezes é só web, né? No caso web, a gente fala front-end, porque o web e API também é web, tá, galera? Então, às vezes o time ele pode ter tanto produto de API quanto produto de front-end, tá? Um produto back-end e um produto front-end. Você vai ter que testar os dois, provavelmente. Pode ser que você esteja trabalhando só num time que só faça desenvolva sistemas que são APIs. E aí você vai testar API. E eu já trabalhei só fazendo testes de API e automação de API. Porque o projeto era focado em API, ponto. O Rodrigo de Almeida falou aqui. Opa, boa noite, Manny. Qual seria a diferença entre QA Engineer, QA Analyst e QA Tester? QA Tester nem deveria existir esse nome, que ele não faz o menor sentido, na minha opinião, tá? Tem gente que tem esse cargo, eu acho ele
triste de ridículo, porque, pô, QA Tester, Quality Assurance Tester, não faz sentido. A garantia de qualidade testador não é bem isso, tá? Mas, assim, Rodrigo, não existe, tá? Assim, no papel existe algumas diferenças muito sutis entre elas, mas no mercado não tem diferença. Se você é QA, se você é considerado tester na sua empresa, você só é um tester, tá lá escrito na sua carteira de trabalho, tester. Se você é tester, você pode trabalhar como QA Engineer, QA Analyst, você pode trabalhar como automação de QA, tudo isso. Claro, se você tiver os conhecimentos que pede. É assim, eu sempre ensino, eu sempre quero que os meus alunos estudem para se tornar QAs Engineer. O que é isso? Ah, eu preciso fazer faculdade de engenharia? Não, não é nada disso. O que o QA Engineer faz? O QA Engineer, ele é o cara que ele entende tudo sobre a área de qualidade, como trazer qualidade para um produto de software. Então ele vai entender sobre teste de software, processos, automação, vai entender de pipeline, de projeto, vai entender sobre DevOps, vai entender sobre processo, vai entender como trazer estratégias de teste para o processo da empresa. Tudo isso. Você como QA, como um QA, não necessariamente júnior, tá? Mas um QA Engineer é isso que você vai fazer. É a forma que você mais ganha notoriedade e você consegue passar em basicamente qualquer tipo de vaga de QA. Seja ela de teste manual, seja ela de automação e seja ela como QA Engineer. Tá bom? É isso que eu penso. Tem gente que fala, é super fácil entrar na área de qualidade. A área de qualidade realmente é fácil de entrar. Mas o ponto é, você tem que saber de tudo ao mesmo tempo, cara. Se você é QA e não sabe fazer multitasking, vai ter que aprender e se organizar muito bem, na verdade, né? Você vai ter que se aprender a se organizar muito bem, que multitasking não existe. O que existe realmente é uma boa organização. É isso que eu ia falar. Eu sou péssimo com multitasking. Não me peçam pra fazer 2 coisas ao mesmo tempo, eu não consigo. Só que eu tenho 2 coisas a meu favor. Eu tenho memória boa pra trabalho. O Henrique pode falar sobre isso. Em coisas pessoais eu esqueço tudo, mas pra trabalho, gente, eu vou lembrar. E aí, assim, ter uma memória legal pra trabalho ajuda muito. E outro ponto nem que você tem que criar um board só seu, pra você se lembrar de tudo. Cara, o que essas coisas salvam, não sei como você prefere, mas eu tenho bloco de notas. Eu tenho Exato. Planner. Fazer gira só seu, com seus cards, abrir um Notion com cards aí. O que isso salva, porque se a gente começar a colocar tudo na nossa cabeça e imaginar que ela vai aguentar e vai lembrar de tudo, esquece. Fracasso total. É óbvio. Você tem que documentar tudo, de preferência o mais rápido possível. Se você andar aí com um caderninho, com o seu Notion aberto, alguma coisa aí aberta, você vai ser reconhecido por isso muito rápido. E as pessoas não têm costume de ver, de enxergar o quanto você consegue ser ágil em lembrar de um assunto, em retomar um assunto, e a variedade de assunto que a gente lida no dia é absurdo. Muito grande. É absurdo, é muita coisa. É muita coisa. E olha isso, né? Tipo, vamos lá, só para vocês entenderem. O QA, ele tem que saber como que tá os testes, então documentação de casos de testes, testes manuais, criação de cenários de teste, o que vai ser automatizado ou não, você que vai ter que tomar conta. Participar das reuniões para poder tentar trazer qualidade para dentro do time, então participar de refinamento, entender como que o sistema está funcionando, entender o que vai entrar, o que vai sair, quais serão as alterações, quais são os sistemas que às vezes são chamados, as integrações dentro dessas features, você tem que se lembrar disso também na hora da reunião. Você também vai ter que ir lá resolver bucha quando tiver hotfix, então você vai ter que pegar aquele bug que apareceu e você vai ter que testar ele, criar um reporte bonito para o seu desenvolvedor, para o desenvolvedor alterar e você testar de novo para ser mandado de novo para produção. Ainda, você tem que lembrar se toda a sua automação está funcionando e quais são os próximos passos para essa automação crescer. E como se não fosse tudo, você ainda tem o CI/CD para tomar conta, porque a sua automação passa no CI e no CD. Então, se não está passando a sua automação, tem algum problema no CI, o que você pode fazer para resolver? Como que você vai fazer tudo isso sem ter um caderninho, sem ter onde anotar? Independente da forma do caderninho, mas é isso mesmo. E assim, gente, entendo, isso não acontece tudo no mesmo momento, mas isso acontece numa mesma semana. Então, às vezes em 2 dias. Quantas vezes você não começou uma semana falando assim, vou debulhar hoje na automação. Hoje eu saio daqui com um automatizado 30 cenários, eu não saio daqui, não tiro a bunda. E você chega, sei lá, 5 horas da tarde e fala assim, meu Deus, eu não consegui parar ainda pra automatizar. Você fica preso numa war room o dia inteiro. Fica lá, resolvendo, tentando entender, requisito mal escrito. É bem comum
É bem comum. Aí assim, pô, mas é só sofrimento, então? O que vocês estão falando, Tô né, chorando. cara? Tô chorando. É normal, gente. Quando a gente fala do trabalho, é normal a gente ter mania de hiperfoco aí em coisas negativas, né? Quando a gente pensa, assim, nos problemas, né? Não negativo, mas Sim, a gente vê os problemas e é a primeira coisa que a gente enxerga, assim. Como que a gente resolve? Mas como resolver e conversar, ter essas conversas assim, trocar ideia e fazer os cursos da Lana ajuda bastante, viu, gente? Caraca, Não esse jabá eu não tava vendo não, hein? Não vou negar. Mas assim, você ter domínio, ter o conhecimento, você conseguir recuperar assunto rápido, vai te ajudar muito a ser reconhecido mais rápido. E no final, trabalho de qualidade não é somente técnico. A gente tem mania de focar muito em automação. Só que como a gente está falando muito aqui hoje, é um trabalho que não tem como separar da parte gerencial. Você vai fazer parte da parte gerencial, e você falou muito em reporte nessas últimas falas, É verdade. e eu super concordo. Porque, cara, o que tem de gente que não entende que gerentes, stakeholders, como você chamou, né? Stakeholders querem ver reportes bonitos, fáceis de entender, sem você ter que explicar. Porque se você chegar para um cara alto, até para um PO, às vezes, dependendo do nível do cara, se vai ser muito técnico ou muito operacional ali para a parte de negócios, é muito complicado você passar uma informação para o cara sem ela estar visual. O que eu já usei de Draw.io, que é uma ferramenta de fazer flowchart, para a pessoa conseguir visualizar, porque, galera, não é todo mundo que está acostumado a ver coisas de tecnologia. Não é todo mundo que tem um pensamento lógico aguçado, igual alguém que consegue já programar, que já tem uma base nisso. Então, cara, reporte, ter essa memória rápida, é muito importante e faz uma grande diferença. Você é visto muito rápido, de uma maneira muito melhor na organização. E as pessoas chegam em você e te elogiam, assim, é bem engraçado até. É verdade. Mas vale a pena. É uma sensação maravilhosa, quem não quer? É uma delícia. Não. Então, assim, ter essa organização, ter reporte bom, cara, te traz benefícios incríveis. E assim, gente, só pra falar, não é que nem o Gabe falou, né? Às vezes a gente vai um pouco mais no negativo, mas não é nem questão de ser negativo. Mas é pra falar quanto que é valoroso o nosso trabalho ali dentro. Sabe por quê, cara? Uma coisa que eu vivi muito como QA, eu já mencionei isso algumas vezes, mas assim, eu falo com pouca frequência, porque eu não costumo falar sobre mim dentro das lives, mas aqui é o podcast, a gente quer falar sobre as nossas experiências. Cara, eu vivi uma síndrome de impostor terrível, a maior parte do início de quando eu era QA. Porque eu lembro que os meus amigos olhavam assim e falavam, pô, e aí, você vai virar dev quando, sabe? Como se, tipo, QA fosse menos, entendeu? E essa visão antigamente, ela era muito comum. E eu sofri muito nela, porque eu ficava pensando assim, poxa, eu quero ser dev. E eu queria ser dev antes, né? Eu queria me tornar dev. Só que aí, depois que eu comecei a ganhar mais maturidade, realmente tomar conta dos times, entender mais sobre qualidade, principalmente quando eu criei a Lume e vi a imensidão de coisa que a gente faz e como que a gente trabalha com isso para fazer com que isso funcione dentro do trabalho e pro projeto sair bem no final, e você, tipo, ter aquele projeto entregue, você fala assim, fui eu que fiz, sabe? Eu tava lá. Então, total. Isso daí é muito da hora, cara. E é óbvio, gente, é trabalho. Trabalho, tá, gente? Não é como se eu falasse aqui pra vocês, nossa, eu quero, tipo, acho que nem todo mundo fala assim, vou fazer arquitetura e quer ser muito arquiteto ou ama arquitetura. Eu gosto muito de QA fez todos os meus sonhos se tornarem realidade, e essa é a verdade. Mas, cara, é trampo. E agora que você já tem uma visão geral de como realmente funciona o dia a dia de um QA, eu vou te mostrar o que você realmente vai fazer ao longo do tempo e o que é realmente essencial para o seu crescimento e como você pode se destacar ainda mais na área. Quais são as principais atividades de um QA Júnior? Então você aí que está querendo entrar na área de QA, você está querendo migrar para a área de QA e quer saber o que um QA Júnior faz, ou você que é QA Júnior e quer saber se você realmente está trabalhando aí nas atribuições do jeito que deveria estar trabalhando, essa live aqui é para você. Galera, começar aqui falando sobre a vaga de QA, tá? Eu gosto muito da gente poder trazer alguns tópicos. Eu vou também trazer uma coisa que eu sempre falo, que é justamente sobre os pilares da área de qualidade, tá? Então, como que é a minha visão sobre os pilares da área de qualidade. Tudo isso para que vocês entendam o que eu acho que um QA Júnior precisa ter para realmente se destacar, o que você precisa fazer, quais são as atividades que realmente um QA Júnior tem.
Inclusive, por que eu gosto de trazer esses temas, pessoal? Esses temas que eu trago bastante aqui na live, né? Eu falo assim, quais são as atividades de um QA? É justamente porque tem vezes que você está trabalhando como QA, você caiu de paraquedas na área, ou você acabou de conhecer a área e você não faz a menor ideia do que quais são as atividades de um QA. Poxa, é a área de TI, mas o que ele faz? Ele programa, ele desenvolve, ou ele só faz testes, eu não preciso aprender programação de jeito nenhum. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Primeira coisa, tá? Galera, as atividades do QA, elas são muito voltadas aos 3 pilares que eu sempre trago aqui. Na verdade, 4 pilares, que são justamente testes de software, processos ágeis ou processos no geral, automação, tá certo? A automação de testes é algo muito importante, você se aprender para um QA mesmo júnior. E não só isso, eu também falo que você precisa entender de testes de API. Bom, na minha opinião, isso é o que faz um QA competitivo hoje no mercado. Você pode conseguir entrar como QA, mesmo sem ter necessariamente os 4 pilares, sem saber automação, por exemplo, ou sem saber teste de API? Pode. Entendam que esses 4 pilares aqui é sobre eles que eu vou falar, e basicamente é isso que você vai ter dentro das suas atividades como QA Júnior, tá bom? Às vezes, tá muito menos, aliás, menos do que esses 4 pilares, às vezes é só um dos pilares que você vai ter que atingir como um primeiro QA. O Wesley falou aqui, sou QA Júnior, vai completar 2 anos. Quais os pontos que preciso dominar para já estar pronto para pleno? Mas assim, sinceramente, se você quer ser um pleno, né, você já tem 2 anos na área, na minha opinião, você já consegue sim entrar na área para pleno, sem problemas, tá? E o que você precisa entender, na minha opinião, de um QA iniciante júnior para um QA pleno, é claro, você tem que saber os 4 pilares, que é o que eu mencionei. Na minha opinião, você tem que saber automação, você tem que saber teste de API, você tem que saber processos e você tem que saber sobre teste de software, como fazer teste de software. E, claro, né, entender muito bem disso, e não só isso, né, trazer iniciativas para melhorar o processo do time, trazer também melhorias de testes, melhorias de estratégias de teste. Eu acho que é isso que faz a pessoa ser um pleno. Agora, se você sente que você já está fazendo isso, pode ser que necessariamente você procure uma vaga plena que você passe, tá? Isso pode acontecer e acontece bastante, viu, Wesley? Se você acha que, por exemplo, não tem oportunidade na empresa que você está e você se sente preparado para trabalhar como pleno, é uma ótima hora para você tentar aí, às vezes, uma vaga plena. Pode ser algo. Então, beleza, eu falei aqui dos 4 pilares. Teste de software, processos, automação e testes de API. O que você, como um QA Júnior, vai fazer para iniciar na área? O que você, como QA Júnior, vai fazer no seu primeiro dia de trabalho? Qual vai ser a sua primeira atividade? A sua primeira atividade é literalmente ver provavelmente um board do Gira, tá? A primeira coisa que você vai fazer é literalmente ver um board do Gira. Mas, galera, primeira coisa que você vai ver, assim, no seu dia a dia, como QA, vai ser isso daqui, cara. Tipo, provavelmente vocês vão trabalhar num board, que é literalmente um board de projetos. Então, por exemplo, a gente tem aqui um projeto, né, uma feature de desenvolvimento de catálogo de produto, certo? E aqui a gente vai ter uma descrição sobre como esse catálogo de produto deveria estar funcionando. Isso daqui, galera, é tudo ficcional, tá? Não é um projeto real. É um projeto de ensino que eu tenho. Então, você vai literalmente ver isso daqui. E você, como QA, tá, júnior, mesmo que você precise automatizar, o seu primeiro dia você não vai chegar necessariamente automatizando. A não ser que a vaga seja muito focada para automação, que não costuma ser. Tá bom? Então, você conseguir olhar para um board desse e falar assim, poxa, meu primeiro dia como júnior, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar testando justamente esse componente de carrinho de compras, tá certo? Eu vou literalmente testar esse componente. E é isso. De início, você como QA Júnior, provavelmente vai ser isso. Isso daqui vão ser suas primeiras semanas. Vou perguntar como que funciona o projeto. Por exemplo, a gente tem que testar nosso e-commerce, né? Não pode deixar nosso e-commerce para trás e tal. Mas o que é o e-commerce? Como que ele funciona? Aí o pessoal, né, o time, né, que vai trabalhar com você, então eles vão chegar para você e falar assim, não, né, Manny, né, esse daqui é seu primeiro dia. Esse daqui é o nosso sistema, ele funciona desse jeito. Você pode falar com um time de produto, você pode falar aí com um time de desenvolvimento, você pode falar com o gerente do projeto para entender um pouco melhor de como esse sistema funciona. E as pessoas vão te ensinar como que funciona, tá? Eles vão falar para vocês os principais fluxos, eles vão falar para vocês os problemas que às vezes eles estão enfrentando, que você pode ajudar ou não, tá? Então, tudo isso ajuda. E é desse jeito que você vai começar. Essa vai ser a sua principal atividade quando você iniciar
Não precisa ter medo. É literalmente olhar o sistema e ver como testar ele. Eu sei que, obviamente, né, para quem tá querendo migrar, às vezes nunca trabalhou na área, fica com um pouco de receio. Fala assim, pô, mas, man, eu nunca testei um software. Como que eu vou saber o que eu tenho que fazer? E é justamente dessa forma que você vai começar. Então não precisa ter grande medo, tá bom? Ó, o Arthur falou aqui. É utilizado muitos plugins no Gira para QA, onde trabalho utilizamos o Gira puro. Arthur, tem lugar que usa plugins, tá? Depende muito do tipo de plugin que você está falando também. Por exemplo, no Gira, né, que a maioria das pessoas que estão aqui, elas vão acabar trabalhando, ou se não se não trabalharem com Gira necessariamente, vão trabalhar com uma coisa muito parecida, que vai ser justamente essa questão de board, né, e poder passar, nem que seja pelo menos um board Kanban, né, que é justamente o que eu mostrei para vocês. Às vezes, tem alguns plugins do Gira, como por exemplo, existe o X-Ray, existe o Zephyr, que são plugins de caso de teste, para você criar casos de teste. Mas não necessariamente esses... inclusive o Richard falou aqui, eu trabalho com o Azure, né? Mas eu tenho o Azure Dashboard, ele é muito parecido com o Gira, até porque ele foi inspirado no Gira, né? O Gira, ele basicamente trouxe isso para o mercado, né? Essa diferença. Se você tiver algum plugin, alguém vai te ensinar o plugin, ou é só você também ler um pouquinho de como a documentação do plugin funciona. Ninguém é obrigado a ficar aprendendo plugin de Gira, tá, galera? Isso daí, realmente, se você sabe, é muito bom, mas... tipo, se você não sabe, é capaz que você nunca aprendeu. Por exemplo, quase não uso. O Marcelo falou aqui, ó, Gira e ClickUp são parecidos? São um pouco parecidos. ClickUp, obviamente, tem outras ferramentas, né? Mas eles são meio parecidos. Gerenciamento de tarefas, né? E, galera, é basicamente isso. Muitas vezes, tá? Você que é contratado aí para trabalhar como QA, mesmo que seja para júnior, vai falar lá que precisa de automação, vai falar lá que você precisa entender sobre CI/CD, vai precisar de entender de Docker. Às vezes acontece isso, é o que eu falo, os requisitos na área de qualidade, eles não são bem descritos, porque as pessoas não sabem como descrever requisitos de QA, tá? As pessoas não entendem sobre a área de qualidade. Então, isso acontece com bastante frequência, e no final das contas você não usa nada disso. Às vezes você não faz automação, às vezes você não trabalha com a ferramenta que eles mencionaram, às vezes você nem vai ver o CI/CD daquele projeto. Eu, como sênior, às vezes eu não fico olhando a pipeline, né, de CI/CD, que é uma coisa que tem muito QA que vem falar para mim o que precisa para entrar, mas não precisa. Mas assim, vocês entendem isso? Tipo, a área, gente, é muito focada em teste, principalmente quando você está começando. Ninguém espera que quando você for começar dentro da área de qualidade, que você saia automatizando todos os cenários de teste, todos os casos de teste, crie todas as documentações, principalmente se é seu primeiro emprego. Eles estão muito mais querendo saber se você tem interesse em realmente melhorar como QA e se você vai ter empenho para trazer iniciativas de qualidade para a empresa. É claro, se você for um QA Júnior que está lá fazendo seus testes manuais, que foi o que eles pediram, e puder trazer novas iniciativas, como automação, puder trazer novas iniciativas relacionadas a como melhorar o processo, como melhorar a entrega, como melhorar a estratégia de teste, o que eu acho que um QA Júnior que realmente estudou consegue fazer com relativamente facilidade, isso faz com que você cresça. E às vezes faz com que você cresça rápido dentro de júnior. Então, às vezes, você entrou como júnior e fazendo isso, trazendo essas iniciativas no dia a dia da área, faça a diferença. E você acabe se tornando pleno, por exemplo. Até mesmo conseguindo ir para outra empresa, porque você bota vários conhecimentos na prática. Isso é muito normal. Agora que você já tem uma visão completa do dia a dia de um QA, desde o primeiro dia como júnior até os desafios de quem atua aí em empresas internacionais, dá para ver como que é importante num time de desenvolvimento, sim. E se você se identificou com essa rotina, saiba que é totalmente possível trilhar esse caminho. Se você quer mais conteúdos como esse, com dicas práticas e experiências reais, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho e acompanhar nossos vídeos, tá bom? Que eles são semanais justamente sobre o universo de QA.